E, portanto, sem surpresa, sim, a partir do momento em que havia um dos partidos representados na Assembleia Municipal que fez essa proposta, neste caso, pelo lado do Partido Socialista, o partido que representa, não havia qualquer obstáculo, portanto, não há, obviamente, nada a esconder e a empresa está no início, portanto, deve ser esclarecido aquilo que haja a esclarecer, apesar de que algumas das questões que foram colocadas por alguns partidos e que, no fundo, serviram de base a essa proposta de realização da auditoria, na verdade já foram esclarecidas, porque na própria Assembleia foi dado conhecimento de um conjunto de documentação que responde a muitas dessas questões. Mas pronto, não temos de facto nada contra, e eu pessoalmente também nada contra, que essas auditorias, ou neste caso esta auditoria em concreto, se possa realizar. Numa perspectiva um bocadinho mais abrangente, portanto, obviamente que a TEJ Ambiente é uma empresa intermunicipal, neste momento detida por 6 municípios, tem, enfim, dores de crescimento, não é? Ainda está no seu início, dos municípios, dos 6 municípios, há 2 municípios grandes, enfim, Tomar e Orém, e depois 4 municípios mais pequenos. Os municípios não estão ainda, alguns digamos a 100%, e este a 100% significa várias coisas. Por um lado, por exemplo, no caso de Orém, de facto não está todo o sistema ainda na TEJ Ambiente, porque havia contratos anteriores com outras empresas que só depois de expirarem portanto, que determinarão essa transição. E a 100% noutros casos, num ou outro desses concelhos mais pequenos, no sentido de perceber que as regras têm que ser cumpridas por todos e têm que ser iguais para todos, seja institucionalmente entre municípios, seja enquanto cada um dos cidadãos, cada um dos municípios ou cada um dos clientes da empresa, podemos ver isto de várias formas, portanto, as regras têm que ser iguais para todos. E, portanto, é óbvio que enquanto assim não for, a empresa terá sempre problemas. E, não querendo aqui alongar muito, estamos, enfim, em período já pré-eleitoral, digamos assim, portanto, há uma certa ética de algumas coisas que não se dizem. Eu, sendo autarca, neste caso, do município de Tomar, não quero estar a apontar para já dedos a outros municípios, mas de facto, digo apenas isto, há regras que têm que ser iguais para todos e até regras legais que têm que ser cumpridas e, portanto, não se compreende como é que até se possa achar estranho que em 2021, em alguns concelhos, algumas dessas regras básicas não sejam cumpridas. E, portanto, enquanto assim não for, a empresa obviamente terá problemas, porque a verdade é que se já acontecia um pouco isso com os SMAs, na TEJ Ambiente e num território muito mais vasto, e, portanto, com muito mais, neste caso, consumo, isso é ainda mais evidente, que é o quê? Toda a água que a TEJ Ambiente fornece é paga às entidades que a fornecem à TEJ Ambiente, nomeadamente a EPAL e as águas do Vale do Tejo, que também pertence ao grupo EPAL. Independentemente de depois se essa água é cobrada ou não. Portanto, obviamente que se a TEJ Ambiente compra X de água e depois só vende Y ou só cobra Y, obviamente que vai sempre haver problemas. Portanto, enquanto isto não for corrigido, esses problemas existirão. E claro, depois também há questões de saneamento, obviamente que à medida que, portanto, a parte do saneamento, e aí também Tomar, por exemplo, há setores que estão a ser neste momento feitos e há outras obras que irão acontecer, até se chegar aos 100%, ao mais próximo possível dos 100% de cobertura do território. Portanto, isso obviamente depois também são, digamos, novos clientes que ficam no sistema, não é? Mas o essencial é realmente na fatura, ou enfim, na componente da água, e de conseguir efetivamente que o mais próximo dos 100% da água que é comprada pela empresa seja depois efetivamente faturada ao cliente. E por fim, apenas dizer isto, para quem critique, vamos lá ver, uma coisa é o cidadão comum, mas outra coisa são as pessoas com responsabilidade e por vezes, às vezes, partidos até que estiveram, estou-me a lembrar aqui da CDU, que fez parte da governação, no caso de Tomar, no mandato anterior, e até com responsabilidades também nos então serviços municipalizados, que é sempre, ok, então a TEJ Ambiente não é uma coisa perfeita, mas qual era a alternativa? É preciso perceber e voltar a sublinhar que nem os SMAs, nem o município de Tomar podiam, só por si,
concorrer aos financiamentos, nomeadamente para as obras de saneamento, e estamos a falar de muitos milhões, ou, por exemplo, a correção das hectares, não é? Agora, se lembrarmos, por exemplo, da questão da poluição do Rinabão ou outras situações. Portanto, sem essa entidade que fosse interconselhia e que pudesse ter os sistemas em baixa, que são os sistemas domésticos, e em alta, que são os de distribuição, não haveria capacidade para concorrer a financiamento. Portanto, quando pessoas com responsabilidade acham que o melhor era abater a TEJ Ambiente, ou que ela nunca tivesse existido, é preciso perguntar, ok, mas então qual era a solução para ir buscar esses milhões e milhões de financiamento que são necessários para garantir a cobertura o mais possível a 100% do saneamento, quer no caso de Tomar, aqui especificamente, mas também nos outros municípios. José Delgado, justifica-se, por este conjunto de razões também apontadas aqui pelo vereador Cristóvão, justifica-se de facto esta auditoria neste momento? Cumprimento o Hugo e o Vítor e todos os ouvintes. As auditorias não têm alturas. Para mim, as empresas, especialmente as que têm na sua composição municípios, devem estar disponíveis para auditoria. Deve ser um processo normal e não deve ser a pedido. É claro que isto está a iniciar e não é fácil. Não me choca nada uma auditoria, porque as pessoas, quando trabalham e as coisas são claras e onde há rigor, a coisa certamente não há problema. Agora, o arranque numa empresa desta dimensão, e é isso que é importante, a empresa tem dimensão e, por ter dimensão, vai alavancar mais fundos, mais economias de escala, tudo isto. Agora, os arranques de uma coisa deste tamanho é difícil e isso tem que perceber. O mais fácil é criticar, mas mais difícil é fazer uma boa gestão. E neste tipo, e eu defendi, aliás, fui uns defensores de acabar com o SEMAS, porque já não era solução para o município de Tomar e não era solução também para os seus habitantes, quer pelo preço da água, quer por problemas que tinham na sua essência, nomeadamente a dificuldade em corrigir algumas anomalias que existiam e estavam à vista. E, por exemplo, as perdas de água. Só o SEMAS de Tomar tinha mais de 1 milhão de metros cúbicos de perdas de água. Mais de 1 milhão de euros, em que estará 1,5 milhão. Esse dinheiro é largado na rua. Ninguém vai beneficiar com esse dinheiro. Um dos grandes desafios, há 2 grandes desafios principais. Chama-se saneamento. Corrigir o saneamento dos 6 concelhos, quer em termos de ambiente, quer em termos de gestão de todo este processo. Isso custa dezenas de milhões de euros. E o retorno desse dinheiro vai ser muito lento. Outra coisa é o abastecimento de água. O que é que nós queremos? Água com qualidade e que chegue a todos os habitantes. Isto é, todos diferentes, todos iguais. Mas é para o bem e para o mal. É como consumidor-pagador. É assim, não há outra forma. Agora, esta gestão tem que trabalhar para que o metro cúbico de água seja o mais baixo possível. E se nós, por exemplo, eliminarmos 1,5 milhão de perdas de água, isto só na zona do concelho de Tomar, agora já é um pouco menos, mas somarmos todos os outros 5 concelhos, vejam quanto dinheiro que se poupa, quanto dinheiro se deixa de gastar e o que podemos beneficiar o consumidor, que é ter água com qualidade, acessível e mais barata. Depois, se conseguirmos isto não é só um clique, há muito mais coisas, não é? Há que gerir os recursos humanos, os meios, etc. E tudo isto é extremamente importante. Portanto, as auditorias, voltando à auditoria, para não me esquecer, não tem problema nenhum, porque quem está a fazer a gestão, é claro
que, como dizia o Hugo bem, há dores de início de lançamento de empresa, ou se tem muito capital, que não é o caso, e tomar é estruturante neste momento para a TEG Ambiente, porque está em pleno na TEG Ambiente. Ora, ainda não está, e os outros municípios têm menor dimensão e também têm que se adaptar a esta nova realidade. É que não basta dizer que se está. Tem que se estar a tempo inteiro, como nós vamos dizer, para que a coisa corra bem. Portanto, a gestão, isto é um grande desafio para os gestores, que foram escolhidos, eu penso que têm capacidade, têm demonstrado capacidade. No entanto, isto não é nada fácil. Venham lá as auditorias, não é por aí que o projeto falha. Agora, cada município tem que fazer a sua parte. E a dimensão que se ganhou com a TEG Ambiente vai permitir alavancar muitos mais fundos, de outra forma era muito difícil de conseguir, vai conseguir otimizar meios, até equipamentos. Se comprarmos uma bomba custa X, comprarmos 100 custa Y. Tudo isto numa gestão rigorosa e com planeamento adequado, conhecendo bem a realidade dos concelhos, o que falta, o que está, o que tem de ser corrigido, tudo isto é a grande vantagem da TEG Ambiente. Eu acredito nela, sou um defensor da TEG Ambiente, espero que os municípios estejam convictos que a solução passa por aqui e tem que estar tudo em pleno. E isso é muito importante. Portanto, se conseguimos isso, certamente teremos água mais barata, em quantidade suficiente e com qualidade. É isto que nós pretendemos. O saneamento, que é um dos problemas que temos gravíssimos, especialmente no nosso concelho, há muito a fazer ainda, há muitos quilómetros de vala a abrir e de condutas a colocar, e vamos eliminando, e agora tem a ver com a qualidade e com o ambiente, vamos eliminando as fossas, vamos eliminando os pontos de contágio, de contaminação e vamos melhorando o sistema. Agora, isto não é 5 anos. Se calhar é 10 ou 20 anos, não é? Agora, a empresa tem que trabalhar e os municípios têm que colaborar no sentido de melhorar. Auditorias é um processo normal. Quem é que tem medo de ser auditado? Uma entidade normal, uma pessoa que não entra em esquemas, não tem medo de ser auditado. Portanto, não é por aí.